Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar. Vou passar para vocês mais algumas dicas, vou fazer algumas explicações sobre vocativo e aposto. Espero contribuir com os estudos de vocês. Pause o vídeo, faça anotações, que esse procedimento vai ajudar bastante aí na fixação das ideias. Vocativo é considerado gramaticalmente um termo independente da oração, isto é, não faz parte do sujeito, nem do predicado. É um termo da oração que utilizamos para chamar alguém. Então, tem um exemplo aí, ó. O exemplo é assim: moço, vírgula, onde fica a rua da estação? O vocativo é o moço. Pessoal, quando nós vamos chamar alguém na rua, né, eu vou, ô moça, ô senhor, esse ô moça, ô senhor, é o vocativo, é o termo que eu estou chamando a pessoa para comunicar-se comigo. Então, é chamado de vocativo, um termo que é utilizado para chamar. Moço, onde fica a rua da estação? Vocativo, moço. Tem outros exemplos aqui. Às vezes no exemplo, né, nós conseguimos entender melhor do que ficar lendo definição. Então, o exemplo: a vida deve ser vivida honestamente. Eu poderia falar essa frase assim, né? A vida deve ser vivida honestamente. Mas na hora que eu falo, a vida, vírgula, Tadeu, deve ser vivida honestamente. Então, na hora que eu coloco essa vírgula e falo o nome do Tadeu com uma exclamação aí, ó, a vida, Tadeu, deve ser vivida honestamente. O vocativo é o Tadeu, estou chamando o Tadeu para observar, ficar mais atento no que eu estou dizendo. Imagina, nós estamos num grupo conversando e eu falo, né, essa frase, a vida deve ser vivida honestamente, só que eu jogo para o Tadeu, ou seja, eu chamo o Tadeu para ficar mais atento à minha fala. Então, esse Tadeu aí é o vocativo da frase. A vida é prosa e poesia, né? Eu poderia falar, sim, a vida é prosa e poesia. Mas a mesma coisa eu falei, ó, a vida do Duca é prosa e poesia. Então, no grupo de amigos que estão conversando, eu falo essa frase, a vida é prosa e poesia, mas eu chamo, né, o Duduca, eu chamo o Duduca para ele poder ficar mais atento nessa minha frase. Então, nessa minha fala, né? Então, o Duduca aí funciona como vocativo da frase, o termo que eu chamei, certinho, pessoal? Então, é bem interessante esse assunto, gostaria que você anotasse, pausasse, e nós vamos ter outros exercícios aí para poder fixar. Tenho agora uma dica aqui sobre o aposto, né? Aposto. Eu poderia falar assim, ó, Tadeu era um cara pilantra, né? Tadeu era um cara pilantra. Mas o que eu falei? Eu coloquei vírgula aqui e escrevi irmão de Dirceu, vírgula, era um cara pilantra. Então esse irmão de Dirceu é só uma explicação sobre o Tadeu. Tadeu era um cara pilantra. O irmão de Dirceu nessa frase é um acréscimo dado, é uma informação a mais dada para quem, né, está conversando ou lendo essa frase. Se eu estivesse falando, eu informo que é o irmão do Dirceu, ou se eu estivesse lendo essa frase, como nós estamos lendo aqui, o irmão de Dirceu é um acréscimo, né? Então, essa explicação sobre o Tadeu aí entre vírgulas é chamado de aposto, é o termo que está explicando sobre o Tadeu. Eu poderia falar, Tadeu era um cara pilantra, certo? Irmão de Tadeu é um aposto. Detalhe, o aposto sempre virá entre vírgulas. Então, né, se eu vou dar uma explicação sobre o Tadeu ali, vírgula, irmão de Dirceu, vírgula, e continuo a frase. A outra frase aí de um exemplo de aposto, ó, senhor Antônio foi enganado. Ok, o senhor Antônio foi enganado. Só que eu coloquei que ele é o dono do armazém lá do bairro. O senhor Antônio, dono do armazém, foi enganado. O dono do armazém é um aposto, ficou colocado entre vírgulas, certinho? Então, dono do armazém é um aposto, é um termo que explica sobre o senhor Antônio, ok? Então, pessoal, um vídeo aí bem simples, bem curto. O objetivo foi fazer você se deparar com aposto e vocativo. Aposto, o termo que vai explicar sobre o sujeito da frase. E o vocativo é o termo que eu vou chamar, né? Eu vou chamar. Então, ficou a dica aí, aposto e vocativo. Espero ter contribuído. Pause o vídeo, anotem,
que esse procedimento vai ajudar bastante aí no seu entendimento dos assuntos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Obrigado e até o próximo, se Deus quiser.